Então, se você está aqui hoje é porque você escolheu, você planejou, porque ninguém estaria aqui sem um planejamento. Queridos, hoje nós vamos estudar com você sobre o sexto selo, segundo está aí no marca-página, ali está o sexto selo. Mas antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, Deus bendito, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos em circunstâncias favoráveis, com liberdade religiosa para te adorar, para abrir a Bíblia, para estudá-la. Pai eterno, derrama o Espírito Santo prometido, aquela promessa que Jesus Cristo fez quando Ele disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pai querido, estamos aqui num grupo pedindo a unção do Espírito Santo, para que esta luz celestial que iluminou a Escritura da Bíblia venha iluminar a nossa mente ao abrirmos a Bíblia, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Conforta os corações que estão aqui, dos amigos que estão nos visitando. Responde às orações que estão na mente de cada um. Supre as necessidades do Teu povo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, abram a Bíblia então em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 tem aí a profecia dos 7 selos. Nós não vamos estudar a profecia dos 7 selos com vocês, nós vamos estudar a profecia do sexto selo. Por quê? Porque este seminário é a cronologia dos eventos finais. Então nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que os 7 selos se referem ao juízo celestial. É desta forma que eu aprendi na lição da Escola Sabatina de 1989, que os 7 selos podem ser entendidos como sendo o juízo celestial, o processamento do juízo celestial, e que o nosso Pai Celestial, que costuma trabalhar em ciclos de 7, Ele tem um juízo celestial também em 7 fases. Você vê o ciclo de 7 no juízo celestial. 7 fases do juízo celestial, sendo que a 7ª fase é o 7º selo, que é o fechamento da porta da graça, que nós vamos estudar não hoje, mas vamos estudar hoje o sexto selo. Imaginem, queridos, se o 7º selo é o fim do juízo, é o fechamento da porta da graça, e isso não tem dúvida nenhuma, mas então nós temos que entender os selos que vêm antes do 7º, ou seja, 1º, 4º, 5º e 6º, não é? Nós temos que entender esses selos como sendo o juízo. Como é que o 7º selo pode ser o fim do juízo, se os anteriores não forem o processamento do juízo? Essa é uma pergunta para se pensar. Em 1844 começou o juízo dos mortos. Vocês sabem que, conforme a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário é o juízo celestial, onde nome por nome está sendo analisado, e nome por nome permanecerá no livro da vida ou não. Portanto, queridos, em 1844 teve início no céu o juízo celestial, começando pelos mortos. Mas Deus não começou o juízo celestial em 1844 sem primeiramente avisar. Deus avisa antes de fazer alguma coisa. A Bíblia diz certamente: Deus não fará coisa nenhuma sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. Deus avisa. Portanto, queridos, o juízo não pegou as pessoas de surpresa, porque Deus anunciou através do terremoto de Lisboa em 1755, depois através do escurecimento do sol em 1780, e a lua em sangue também. Aí em 1833, a queda das estrelas, foram sinais mostrando que algo extraordinário iria começar em 1844.
todos os adventistas mileritas, a igreja adventista ainda não existia naquele tempo, eram adventistas mileritas, seguidores de Guilherme Miller, um pregador batista que morreu batista. Queridos, todos acreditavam que a volta de Jesus seria em 1844. Este foi o grande desapontamento. Esta foi a grande decepção do dia 22 de outubro de 1844, porque Jesus não voltou. Mas eles entendiam que o terremoto, o escurecimento do sol e a queda das estrelas estavam anunciando a chegada da segunda vinda de Jesus. Mas não era a segunda vinda de Jesus. Era o início do juízo celestial, que começou pelos mortos. Agora, queridos, uma pergunta. Se Deus não iniciou o juízo celestial pelos mortos, sem primeiramente avisar, eu pergunto, mudou alguma situação, mudou alguma condição dos mortos por Deus ter avisado que o juízo ia começar? Porque quem ficou sabendo que o juízo ia começar em 1844 foram os vivos, não é? Os mortos não ficaram sabendo, porque morto não sabe nada. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz, Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O morto não sabe nada. Mas por que Deus avisou então que ia começar? Queridos, será que Deus poderia começar o juízo dos vivos sem avisar? Se Ele avisou a chegada do juízo dos mortos, Ele também não começaria o juízo dos vivos. Para você julgar uma pessoa aqui neste planeta Terra, mesmo com a justiça que existe, a justiça humana, que não é tão justa, eles não julgam sem primeiro o quê? Avisar. O oficial de justiça, na mesma ladeira, o oficial de justiça tem que ir até a casa da pessoa e dar a notificação. E na notificação, nos Estados Unidos, é uma carta que você tem ali naquela carta, o endereço de onde você será julgado, o número da sala, porque geralmente são várias salas, o nome do juiz que vai oficiar, o dia e o horário. E você, ao receber, você assina para depois não dizer que você não recebeu. Então você assina quando recebe a notificação. A justiça humana faz isso. Agora imaginem a justiça divina. Será que Deus julgaria você sem você saber que está sendo julgado? Porque quando você sabe que será julgado, você se prepara. Agora você não se prepara para alguma coisa que você não sabe quando será, ou talvez já tenha sido. Portanto, queridos, Deus avisa, porque Deus torce pela sua salvação. Se Deus não torcesse pela sua salvação, Ele não avisaria. Ele diria, eu nem vou avisar, porque assim, quanto mais se perderem, será melhor. Se Deus não fosse um Deus de amor, Ele estaria torcendo pela sua perdição. Mas como Deus é um Deus de amor e que deu Jesus Cristo para morrer por você, Ele quer a sua salvação, então Ele avisa, e avisa, e avisa, para que você se arrependa, para que você se salve. Por isso, queridos, o sexto selo nós entendemos como sendo o juízo dos vivos. E quando as pessoas perguntam, mas pastor, estes sinais aqui, abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 6, verso 12. Quando as pessoas me dizem, pastor, mas esses sinais aqui anunciados no sexto selo já não aconteceram no passado? Eu digo, aconteceram, anunciando a chegada do juízo dos mortos. Mas agora nós entendemos que eles estão anunciando a chegada do juízo dos vivos. Por que juízo dos vivos? Porque aqui diz capítulo 6, verso 12, vamos ler? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Não é um tremorzinho de terra, é um grande tremor de terra. Não é um continente, não é um país, é o planeta Terra que será sacudido por um grande tremor de terra.
Ninguém precisará chegar para você na manhã do dia seguinte e falar: escuta, fulano, você soube do grande tremor de terra que aconteceu? Não, ninguém precisará fazer essa pergunta, porque todos saberão. Todos saberão, desde a China até aqui, em qualquer parte do mundo, todos saberão do grande tremor de terra, porque todos sentiram a terra tremendo, todos sentiram a terra se movendo. Por isso é um grande tremor de terra. E o que mais vai acontecer na abertura do sexto selo? E o que mais? E o sol tornou-se negro como saco de silício. Escuridão total. Escuridão suficiente para que todas as pessoas tenham tempo para pensar, porque no meio das trevas, escurecimento do sol, no meio da escuridão, todo mundo vai ter tempo para pensar: o que é isso? Eu não creio, irmãos, que vai ser uma eclipse. Eu não creio que vai ser uma escuridão passageira de 24 horas. Não, eu não creio. Eu não tenho base bíblica para falar, eu vou falar o que eu acho. Esse ponto é o que eu acho, tá certo? Eu acho que será de 7 dias. Se você falar não vai ser, bom, tudo bem. Eu não estou dizendo que vai ser, eu acho, porque Deus trabalha em ciclos de 7, certo? Até a nossa viagem daqui para o céu vai ser de quantos dias? 7 dias. Deus trabalha em ciclos de 7. É bem provável que Ele deixe que o sol fique escuro, trevas sobre a face da terra por 7 dias, para que as pessoas meditem no que está acontecendo. Para que nenhum cientista diga: não, isso não é nada, isso foi uma pequena eclipse. Não, queridos, não é uma pequena eclipse, porque passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e as pessoas apavoradas perguntando: o que é isso? O que é isso? E toda noite a lua em sangue, e toda noite a lua em sangue. E aqui diz: e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. E o que mais? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Percebam agora, queridos, será que um terremoto que ocorreu em 1755 e um escurecimento do sol que aconteceu em 1780, quantos anos são de 1755 a 1780? 25 anos, não é? 55 para 80? 25. Será que isso causou muito impacto? Creio que não, porque quem assistiu o terremoto de Lisboa provavelmente não tem assistido o escurecimento do sol 25 anos depois. E a queda das estrelas, 1833, ou seja, de 1780 a 1833, são 53 anos. Provavelmente quem assistiu o escurecimento do sol não assistiu o quê? A queda das estrelas. Mas esses sinais anunciaram a chegada do juízo. Queridos, quando nós queremos que alguma coisa crie impacto, você faz a coisa rápida. Eu não sei se vocês já leram aquele pensamento da serva de Deus que diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. O terremoto, o grande tremor de terra, será seguido rapidamente pelo escurecimento do sol, que será seguido rapidamente pela lua em sangue, e que será seguido rapidamente pela queda das estrelas. Muita queda de estrelas, como que o céu desabando, como se o céu estivesse desmoronando, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, exatamente como está aqui em Apocalipse capítulo 6 e o verso 14. Leia aí comigo, capítulo 6, verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, como se o céu estivesse indo embora, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. O que acontece com essas enormes ondas
que vai fazer com que ilhas e montes desapareçam. O que vai provocar? Grandes tsunamis, que vai invadir as cidades litorâneas, invadindo, destruindo. O mundo vai estar em caos. Em caos. Queridos, o decreto dominical não vai sair com o mundo em paz, com o mundo em plena ordem, tudo funcionando, não. O decreto dominical vai sair num tempo de caos financeiro, caos moral, caos político, caos social. O mundo estará numa situação exatamente como está descrito aqui no capítulo 6, verso 12 e 13. O decreto dominical virá como uma busca de solução, para que Deus ajude o mundo a sair do caos em que está. Por isso vai ser aprovado o decreto dominical mundialmente, porque a humanidade estará querendo uma solução, é como se fosse uma tábua de salvação. Estes sinais do sexto selo, queridos, são sinais que anunciam a chegada de algo muito grande e mundial, que é o decreto dominical. E as pessoas perguntam, pastor, baseado em quê? O pastor está dizendo que estes sinais vão anunciar a chegada do decreto dominical, baseado na Bíblia. Porque o capítulo 6, verso 12, inicia o sexto selo. E o sexto selo não termina antes do capítulo 7, verso 17. O sexto selo, queridos, começou no capítulo 6, verso 12, e se estende por todo o capítulo 7 até o final do capítulo 7, que é o verso 17. Tudo isso aqui é sexto selo. Porque só no capítulo 8 começa o quê? O sétimo selo. Se você não entender o capítulo 7 de Apocalipse como fazendo parte do contexto do sexto selo, você não vai entender o sexto selo. Porque é algo estupendo que vai acontecer no sexto selo. Porque a grande tribulação, a angústia como nunca houve, está dentro do contexto do sexto selo. O decreto dominical está dentro do contexto do sexto selo. Por quê? Porque o selo do Deus vivo, essa é uma frase que aparece uma só vez na Bíblia. Uma só vez na Bíblia aparece a frase selo do Deus vivo. E não aparece no primeiro selo, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Aparece exatamente no contexto do sexto selo. Por quê? Porque Deus usa uma única vez a expressão o selo do Deus vivo no sexto selo. Porque é quando será aprovado o decreto dominical e o selo do Deus vivo começa a ser aplicado nos filhos e filhas obedientes a Deus. Homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Homens e mulheres que, além de serem salvos por Jesus Cristo, também são obedientes a Jesus Cristo, vão ser selados pelo selo do Deus vivo no contexto do sexto selo, não antes. Não antes. Hoje pessoas estão morrendo guardando o domingo e salvas. Quando você vê os nossos queridos irmãos católicos guardando o domingo, você pensa, estão perdidos? Não, não estão perdidos. Eles adoram o nosso Deus. Eles estão seguindo a luz que eles têm. Está certo? Agora, queridos, quando sair o decreto dominical e acontecerem todos esses sinais catastróficos, dramáticos e majestosos, o mundo todo, de norte a sul, leste a oeste, nos quatro cantos da terra, o mundo todo saberá que algo estupendo está acontecendo e não tem outra explicação segundo, a não ser Apocalipse capítulo 6. Só você que prega a profecia terá a resposta para responder as perguntas. Responder à angústia do povo, perguntando o que é isso, o que está acontecendo, essa escuridão, essa lua em sangue e a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo.
montes desaparecendo, tsunamis invadindo as cidades litorâneas. O que é isso? E nós poderemos pregar: chegou a hora do juízo. Essa mensagem foi pregada em 1844. Chegou a hora do juízo. Primeira mensagem angélica, de Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Mas lá era o juízo dos mortos, e agora será o juízo dos vivos. Queridos, é neste tempo do juízo dos vivos que haverá a maior conversão de todos os tempos. Por isso, queridos, pela primeira vez, os 144 mil são mencionados no contexto do sexto selo. Sabe por quê? Pela primeira vez na Bíblia, aparece a palavra 144 mil. E não é no primeiro selo, nem no segundo, nem no quarto, nem no quinto. Exatamente no sexto selo. Duas coisas que aparecem no contexto do sexto selo. Só no contexto do sexto selo: o selo do Deus vivo. E outra, 144 mil sendo selados. O que é selar alguém com o selo do Deus vivo? Será que esta pessoa que é selada pelo selo do Deus vivo pode se perder? Será que uma pessoa selada pelo sinal da besta pode se salvar? Queridos, na Bíblia, selar alguém com o selo do Deus vivo é imprimir nele o dia santo de Deus e o caráter santo de Jesus. O caráter santo de Jesus é impregnado em você. Você foi selado. Você começa a pensar, falar e sentir como Jesus. Você se torna um Jesus andando na terra. É um Jesus andando na terra, que tinha ódio do pecado, tinha repulsa pelo pecado. Vocês se lembram que Jesus Cristo não ficava morrendo de vontade de pecar? Ele sentia repulsa ao pecado. Enquanto você estiver morrendo de vontade de pecar, não peca, mas está morrendo de vontade de pecar, é porque o caráter de Jesus ainda não foi o quê? A mente de Jesus ainda não foi implantada em você. Porque à medida que a mente de Jesus é implantada em você, você começa a ter o quê? Repulsa ao pecado. Você vê o pecado, você discerne o pecado e sente o quê? Repulsa. O pecado se torna repulsivo. Para aqueles que não têm a mente de Cristo, o pecado se torna atrativo. É diferente, não é, irmãos? É pela comunhão com Jesus Cristo que você começa a amar o que Jesus ama e odiar o que Jesus odeia. E Jesus odeia o pecado, ama o pecador. E você passa a amar os pecadores, mas odiar o pecado. Jesus Cristo disse: meu reino não é daqui. Quem tem a mente de Jesus também diz: meu reino não é daqui. O dinheiro que eu tenho é para ajudar as pessoas. O tempo que eu tenho é para servir a Deus. O meu sonho é o céu. Meu sonho não é fazendas, meu sonho não são carros, o meu sonho não é isso, o meu sonho não é aquilo, o meu sonho é o céu. Eu estou educando meus filhos não para o mundo, estou educando meus filhos para o céu. Porque a mente de Jesus impregnada em você faz com que você viva com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Estes vão ser selados pelo selo do Deus vivo, porque eles têm a mente de Jesus e repulsa ao pecado. Isto vai acontecer quando? No sexto selo. Continue lendo o Apocalipse capítulo 7, irmãos. Capítulo 7. E depois destas coisas, ou seja, João viu o grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, ilhas movendo os seus lugares, o céu se recolhendo como um pergaminho.
Isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus? Vai. Mas vai acontecer também na abertura do sexto selo, que já faz parte da segunda vinda de Jesus. É o mesmo, não é? É a mesma sequência. E aí diz no capítulo 7, depois destas coisas, vejam a sequência, né? O capítulo 7 pertence ao sexto selo. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, não é? Norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra. Ventos são guerras, tá certo, irmãos? Em profecia, ventos são guerras. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Enquanto os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, Satanás não pode destruir as árvores, Satanás não pode destruir o quê? O mar, nem danificar a terra. Enquanto os 4 anjos estão segurando os 4 ventos. Mas vai chegar um momento em que ele vai soltar os 4 ventos, os 4 anjos. E então Satanás receberá permissão divina para destruir a terra. 1/3 da terra, 1/3 das árvores, 1/3 dos rios, 1/3 do mar, 1/3 da população. 1/3, 1/3, 1/3. Por quê? Porque ele é o anjo de 1/3. Ele é o anjo da terça parte. Por isso ele recebe a autorização divina. Mas só depois que fechar a porta da graça. Queridos, vocês percebem então no capítulo 7, verso 2? E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o sábado. É o sinal do Deus vivo. Ezequiel capítulo 20, verso 12, Deus diz: lhes dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Deus colocou um sinal entre ele e aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus. Todo homem, toda mulher que é salvo pelo sangue de Jesus se torna filho de Deus, filha de Deus. Então Deus colocou um sinal entre ele e os seus filhos. E qual é o sinal? O sábado, o memorial da criação. Deus, no 7º dia da semana da criação, abençoou, descansou e santificou. O 7º dia da semana é o dia memorial da criação. É um monumento que diz que Deus é o Criador dos céus e da terra e que você veio do jardim do Éden e não do jardim zoológico. Que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus e não à imagem e à semelhança de macacos ou chimpanzés. Não, queridos. Não há lugar para o evolucionismo quando as pessoas acreditam na Bíblia. A Bíblia não dá margem para o evolucionismo. Deus criou numa semana de 7 dias literais, céus e terra. E Ele colocou um sinal de que Ele é o Criador. É o 7º dia, é o sábado. Tivesse o sábado sido guardado ao longo de todas as eras, nunca teria existido um homem chamado Charles Darwin. Tivesse o sábado sido guardado ao longo de todas as eras, não teria havido espaço para ele vir com a teoria evolucionista, porque ninguém creria. Foi porque a humanidade abandonou os mandamentos de Deus. Foi porque a humanidade deixou de guardar o santo sábado semanalmente, que lembra Deus como Criador. Que a humanidade esqueceu de Deus como Criador. E Charles Darwin, que estudou para ser um pastor, se tornou um cientista descrente, evolucionista. O pai dele pagou para que ele fosse naquela viagem, pensando que isso iria ajudá-lo a se tornar um melhor pastor, porque ele fez teologia. Mas durante aquela viagem, confirmou o espírito de incredulidade dele e ele se tornou um rebelde, não é? Se rebelou contra a criação divina. Queridos, nós cremos, nós somos o maior movimento criacionista do mundo. Não existe nenhum outro movimento criacionista maior do que o nosso adventista do 7º dia. Somos o maior movimento criacionista do mundo. Nasceu em 1844 e Charles Darwin publicou seu livro em 1859, Origem das Espécies.
Sempre o que é verdade vem antes, sabia, né, irmãos? O que é verdadeiro vem antes, depois vem a contrafação, o falso. Queridos, aqui diz que no contexto do sexto selo, existe o selo do Deus vivo, que é o sábado. Deus não vai aplicar o selo do Deus vivo enquanto as pessoas não estiverem sendo obrigadas a guardar o domingo. Hoje as pessoas não estão sendo obrigadas a guardar o domingo. Hoje as pessoas escolhem se querem guardar o domingo, se querem guardar o quê? O sábado. Ou se querem guardar o quê? A sexta-feira. Você escolhe. Sexta-feira dos muçulmanos. Tá certo? O domingo dos cristãos como um todo. O sábado dos judeus e dos adventistas do sétimo dia. Você escolhe. Qual desses 3 dias? Um desses dias é o verdadeiro. 2 são falsos. Porque não existem 3 verdades, meu irmão. Não existem 3 dias santos na semana. Existe um dia. E lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3 diz: e havendo Deus terminado a sua obra, descansou no sétimo dia, abençoou o sétimo dia e o santificou. Portanto, queridos, o sétimo dia é o sinal de Deus com o seu povo. Mas o islamismo criou uma contrafação que é a sexta-feira, como dia santo. E a igreja de Roma criou uma contrafação que é o primeiro dia da semana. Vocês percebem que o dia verdadeiro de guarda está espremido porque a mentira nunca está longe da verdade. Mentiras que estão longe da verdade são mentiras descaradas que não enganam ninguém. Mas quando a mentira está encostada na verdade, muito parecida com a verdade, é uma contrafação quase perfeita. Isso engana. Por isso, o primeiro dia da semana como dia de guarda está encostado no sábado, que é o sétimo. E a sexta-feira muçulmana também está encostada no sétimo. O sétimo dia está espremido nos 2 dias falsos de adoração, queridos. Percebem? Quando for aprovado o decreto dominical, então, queridos, o povo começará a fazer a sua decisão conscientemente. Que dia vou guardar? Porque vai ser nesse contexto de caos, de tragédias, de terremotos, de escurecimento, de queda das estrelas, de ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Vai ser nesta situação que as pessoas vão perguntar: o que eu devo fazer? O que significam todas estas coisas? E nós vamos dizer: chegou a hora do juízo. É a hora de você fazer a sua decisão. Ao lado dos mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, ou ao lado dos mandamentos papais, escritos no catecismo romano. Você decide. Cada um toma a sua decisão. O pai decide por si, a esposa decide por si, os filhos decidem por si. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Queridos, a obra do selamento dos salvos e a obra do selamento dos perdidos é uma obra paralela, que vai acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que haverá uma conversão como nunca houve. Queridos, aqui no capítulo 7, que está dentro do contexto do sexto selo, você vê pela primeira vez o número 144.000 no capítulo 7 e o verso 3. Leia comigo, capítulo 7, verso 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos o quê? Assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Alguém tem dúvidas de que o selamento do povo de Deus, ou seja, o julgamento dos vivos, ocorre dentro do contexto do sexto selo? Porque aqui está falando: não destruam, não danifiquem a terra, até que hajamos o quê? Assinalado os que vão ser levados para o céu. E vão ser assinalados com o selo do Deus vivo. Por quê? Porque o decreto dominical foi aprovado. E agora as pessoas estão sendo obrigadas a guardar o domingo, e o povo de Deus em todas as igrejas,
o povo de Deus na Igreja Católica, o povo de Deus na Igreja Universal, o povo de Deus na Igreja Assembleia, o povo de Deus na Igreja Adventista, o povo de Deus na Igreja Metodista. Queridos, o povo de Deus espalhados por todas as igrejas precisam fazer uma decisão inteligente, uma decisão consciente. A quem vou obedecer? A quem vou adorar? Esse é o momento, esse é o contexto do sexto selo. Que selo, que sinal eu vou receber? O sinal de Deus, selo de Deus, ou o sinal da besta? O sinal da besta está lá em Apocalipse 13. Portanto, queridos, aqui diz o capítulo 7 e o verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui não está falando do Israel do Antigo Testamento, porque aqui é o Novo Testamento. Tem gente que lê o Novo Testamento e está pensando que está lendo o Antigo. Não, aqui é o Novo Testamento. O Israel do Novo Testamento não é aquele que tem sangue judeu. O Israel do Novo Testamento é aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus. É aquele que foi feita a circuncisão no seu coração. Circuncisos de coração, porque eles possuem a fé de Abraão, porque abraçaram Jesus Cristo como Salvador, e eles fazem parte do Israel espiritual do Novo Testamento. Queridos, aqui diz que os 144.000 são os primeiros a serem assinalados, porque são os primeiros a pregarem a mensagem: chegou a hora do juízo. Eles são assinalados para serem batizados com a chuva serôdia do Espírito Santo. Eles são assinalados para terem poder para pregarem o alto clamor de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não incorras nos pecados e nas pragas que cairão sobre Babilônia. Sai dela, povo meu. E milhões vão sair, milhões vão se unir, não debaixo de uma placa de igreja. Muitos pensam que Deus vai salvar placas de igrejas. Não, Deus não vai salvar placas de igrejas. Deus vai salvar pessoas sinceras que estão espalhadas em todas as igrejas, mas que tomam a decisão de receber o selo do Deus vivo e se unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Por isso, queridos, os primeiros assinalados são os 144.000. Está aqui no capítulo 7, que é parte do sexto selo. Agora, 144.000 é muito pouco, não é, irmãos? Seria um desestímulo se disséssemos que 144.000 são todos os salvos. Então, quanto menos aceitar a Jesus, melhor, porque fica mais fácil a gente se salvar, não é? Não, queridos, 144.000 não são todos os salvos. 144.000 são as primícias dos salvos. Então tem a seara dos salvos. Mas onde é que está a seara dos salvos? No sexto selo, capítulo 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9, aqui está a seara dos salvos vivos, a grande multidão que ninguém podia contar. Queridos, eu fico entusiasmado, eu fico movido pelo Espírito Santo quando eu prego essa mensagem, porque aqui fala das primícias pregando as 3 mensagens angélicas e fala da grande multidão que se converte, a grande seara de salvos vivos. Leia comigo, capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, depois que viu os 144.000, o que João viu? Depois que ele viu 144.000, ele viu o quê? Não 144.000. Viu o quê? Depois destas coisas, eis aqui uma multidão. Aleluia, irmãos. Aleluia. Uma multidão a qual ninguém podia contar. De quantos milhões são ou é esta multidão? Não sabemos quantos milhões. Mas aqui diz que é uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações,
de todas as tribos, de todos os povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, com palmas nas suas mãos. Queridos, a grande multidão dos salvos no tempo do fim, agora, a grande multidão de salvos agora no contexto do sexto selo, é tão grande que ninguém podia contar. E eles vão vir de onde? Babilônia. Vão vir de todas as igrejas cristãs e religiões não cristãs, porque Deus tem filhos sinceros também no islamismo, no budismo, no shintoísmo, no hinduísmo. Deus tem pessoas sinceras. Eu tenho lido vários testemunhos de pessoas no islamismo, na religião muçulmana, pessoas que estão recebendo sonhos, estão tendo sonhos. Deus está dando sonhos para elas. Anjos que estão aparecendo dando estudos bíblicos para eles. E depois de dar vários estudos bíblicos, o anjo diz: agora aqui está o endereço para você chamar alguém para continuar os estudos com você. Deus está se manifestando em todas as religiões, irmãos, em todas as igrejas. Mas nós temos que pregar essa mensagem. Deus não é exclusivista. Todo aquele que quiser, venha. E aquele que ouve, diga: venha e tome de graça da água da vida, todo aquele que quiser. E aqui, queridos, diz que esta grande multidão, junto com os 144 mil, primícias dos salvos vivos, seara dos salvos vivos, juntos, eles atravessam aquilo que é chamado de a grande tribulação. A angústia qual nunca houve. Vai ser agora no tempo do fim, no contexto do sexto selo. Começa a grande tribulação. Por isso diz aqui no capítulo 7, verso 13. Capítulo 7, verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quem é esse povo vestido de vestidos brancos? Os 144 mil e a grande multidão. São os dois grupos mencionados no capítulo 7. Quem são eles? Perguntou o ancião para João, não é? Quem são eles? E o que João respondeu no verso 14? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Você, meu querido irmão, vai passar pela grande tribulação. Não tem um jeito de não passar pela grande tribulação? Só se você morrer antes. Alguém quer morrer? Alguém quer morrer? Queridos, se Deus permitir que você morra, é porque você já passou pela sua tribulação antes. Algumas pessoas já estão passando por tribulações antecipadas. Esses dias, para alguém que estava assim muito aflito, uma pessoa muito aflita, estava chorando e sofrendo muito, eu disse: talvez esta seja a tua grande tribulação. Talvez não vai ter nenhuma outra grande tribulação na sua vida. Talvez esta seja a maior. Portanto, não desanime. Não vai ter a outra. Porque ninguém se salva sem passar o quê? Por provações, por angústias, por tribulações. Mas, queridos, todos os que permanecerem vivos até a volta de Jesus vão passar por essa grande tribulação. E Deus está preparando um povo que vai pregar esta mensagem, chamados de 144 mil, e preparando um povo para aceitar esta mensagem e fazer a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, ao lado da fidelidade aos mandamentos de Deus e para receberem o selo do Deus vivo. O meu apelo, meu querido irmão, é que você esteja entre os salvos, entre os 144 mil, entre esta grande multidão. A grande multidão é gente sincera, que pratica a luz que possui, que ama Jesus Cristo e que abraça a verdade. Quando a verdade chega até elas, elas abraçam essa verdade. Elas não desprezam, elas não têm medo da verdade. Há pessoas que têm medo da verdade.
Há um tempo atrás, uma pessoa estava para ser batizada e disse: Senhor, eu não tenho certeza de que esta é a igreja verdadeira ou que eu devo me batizar nessa igreja, mas o Senhor me mostre, por favor, não me deixe eu me enganar ou que me enganem. E ela orou, e naquela noite Deus deu 2 sonhos para ela. 2 sonhos, e eu não vou contar o sonho, mas ela teve 2 sonhos, que quando ela acordou na manhã seguinte, ela disse: obrigado, Senhor, o Senhor me respondeu. Não tenho dúvida nenhuma mais. Quando você quer a verdade a qualquer custo, quando você quer o céu a qualquer custo, Deus se revela a você, Deus fala. Quando você é sério com Deus, Deus é sério com você, porque Deus quer nos salvar, Deus quer levar a nossa família para o céu, queridos. Não desista da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Não desista daqueles que você quer levar para o céu. Nunca desista, porque Deus ouve as orações, Deus atende os pedidos, mas tem que haver o quê? Sinceridade no coração. Os 144 mil são pessoas sinceras, e esta grande multidão, espalhada por todas as igrejas do mundo, são pessoas sinceras que estão lá. Deus tem filhos e filhas sinceros. Jesus Cristo virá buscar este grande rebanho para levá-los para o céu. Você quer fazer parte do rebanho de Deus? Você quer abraçar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Pai Santo que estás nos céus, obrigado, Pai, porque não seremos julgados sem primeiramente sermos notificados. Obrigado pelos sinais que o Senhor colocou na Tua Palavra, mostrando quando chegará o momento exato em que todos os vivos estarão sendo julgados, em que os nomes dos vivos estarão sendo analisados no tribunal do céu para serem mantidos no livro da vida. Obrigado, Pai querido, pelo selo do Deus vivo que será aplicado. Nós queremos Te servir, Te obedecer. Sela-nos com o selo do Deus vivo e batiza-nos com o Espírito Santo. Pai eterno, usa-nos como instrumentos Teus para salvar nossa família. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para salvar aqueles que vivem na nossa comunidade. Que sejamos missionários Teus, que preguemos esta mensagem, que preparemos um povo para a volta de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, registra no céu a nossa decisão nesta noite. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que a graça de Deus esteja com você.